E a gente já começa por esse Palmeiras. A situação tá bem resolvida na Copa Libertadores? Tá, é claro. São 4 jogos, 4 vitórias. Na Copa do Brasil pegou o Juazeirense, venceu a primeira partida na Arena Barueri por 2-1. Então no mata-mata o Verdão tá tranquilo, tá daquele jeito, mas no Campeonato Brasileiro a gente acompanhou agora no Allianz Parque o empate diante do Flusão. É o 13º colocado Palmeiras com 6 pontos. Tá ali juntinho do Flamengo, né, que é o 14º. Já já a gente fala do Flamengo, mas o Palmeiras vem de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota na competição. Ô Souza, você que venceu o Campeonato Brasileiro 2 vezes pelo São Paulo. O time do Palmeiras é claro que vive uma fase iluminadíssima, vem de muitos títulos, mas o que acontece com esse Verdão no Campeonato Brasileiro nos pontos corridos? O que tá faltando para esse Palmeiras, Souza? Boa noite mais uma vez. Boa noite, obrigado pelo convite, né? Prazer estar com vocês. Eu acredito, eu vivi uma fase dessa pelo São Paulo também, né? Naquele ano de 2005 até 2008, onde ganhamos praticamente tudo. Você não consegue hoje manter uma regularidade no calendário brasileiro em 2 competições, né? O Vamp já jogou a Taça Libertadores e sabe que a primeira fase da Libertadores, se você não pega um grupo que você tem um argentino ou um chileno, né, que esteja vivendo um bom momento, é uma competição fraca. O começo da Libertadores é uma competição de baixo nível, né? Então, por isso que tem essa oscilação. E aí, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito disputado, né? Não é todo mundo. A gente vê você ir jogar o Atlético Mineiro, que estava 21 jogos sem vencer, e lá no Independência e perder pro América Mineiro. Então, agora só tem um invicto no campeonato, que é o Red Bull Bragantino. Todo mundo já perdeu na 5ª rodada. E que tá enfrentando agora o Corinthians, vamos frisar. O Botafogo hoje, que tinha 8 jogos e não ganhava, ganhou do Flamengo. Então o Campeonato Brasileiro é isso, é essa loucura. É essa montanha-russa, né? E o torcedor, não só o torcedor palmeirense, mas os torcedores de clubes brasileiros tem que se acostumar com isso, que o Campeonato Brasileiro, quando se diz que é um dos campeonatos mais difíceis, pode ter certeza que é, porque você viaja para qualquer lugar do Brasil sem saber qual que vai ser o resultado. É muito, apesar de ser disparelho, né, valores, investimentos, o futebol ainda da Série A é muito parelho. O calendário não te permite uma recuperação, né? O tempo de recuperação é curtíssimo. Nós temos as viagens, que aqui no Brasil é muito diferente, por exemplo, do calendário da Europa, né? Então, às vezes, você está jogando na Argentina, como disse aqui o Souza, Copa Libertadores. Depois já tem que ir lá para o Nordeste. E aí volta para São Paulo. Então, é muito complicado. Existem, sim, as suas diferenças. E o Campeonato Brasileiro são 38 rodadas em que você precisa manter a motivação do seu grupo lá em cima, né? Não pode perder uma rodada aqui, perder um jogo em casa. Qualquer jogo é determinante para o título, né, Vampeta? Então, Pedro, você vê, né, que estamos aí, você vê que o Atlético Mineiro, um dos favoritos, perdeu o atual campeão. O Flamengo perdeu hoje pela manhã também, né? O Palmeiras, é esses pontos que fazem com que o Palmeiras, de repente, lá no final não chegue. Pelo menos é uma vantagem que, né, as equipes favoritas ao título também tropeçaram, né? Você pega o Flamengo, não somou ponto na rodada, o Atlético Mineiro não somou, mas eu vejo uma regularidade melhor nos últimos anos de Flamengo e Atlético Mineiro para ganhar um campeonato nacional do que o Palmeiras. O Palmeiras em pontos corridos, não é que ele vá super mal, né? Em relação ao Flamengo e Atlético Mineiro nos últimos anos, a diferença é de 15 pontos para um dos favoritos. O último campeonato do Palmeiras foi de 18 pontos atrás do Atlético Mineiro. Quer dizer, isso vai fazer falta lá na frente, mas é um começo. E aquela história do Pepe Guardiola, né? Você ganha um campeonato nas 8 primeiras rodadas e perde nas 8. Então, já são 16. Isso é moleza também, uma estatística dessa. Pô, se você soma nas 8 primeiras 24 pontos, você vai abrir ponto de todo mundo, né? Tá jogando agora, que nem você falou, Bragantino e Corinthians, e a única equipe invicta no Campeonato Nacional é o Red Bull Bragantino. Ô, Fausto Favara, a sua avaliação sobre o desempenho do Palmeiras hoje, jogou bem, não jogou bem? Como é que você viu esse Palmeiras 1, Fluminense 1, Fausto? Ô Pedro, as mamães palmeirenses hoje não estão felizes, né? Palmeirense, do Atlético Mineiro também não. Flamengo. Do Flamengo também não, né? Aliás, feliz Dia das Mães a todas as mamães aí nesse finalzinho de domingo. Não me assusta não, hein? O Palmeiras está vivendo talvez o seu principal momento, né? De futebol, de jogo bem jogado. Vai oscilar, óbvio que vai oscilar, né? O Kaique trouxe uma informação e eu acho que é legal a gente até apurar depois, né, Pedro? Com relação ao Dudu, que ele viu o Dudu vomitando, enfim. O que eu tô sentindo nesses times
times, o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Palmeiras menos, mas as equipes estão sentindo e muito cedo. No início de temporada, as equipes já estão cansando. Os jogadores estão cansados no início de temporada. Então, isso é algo preocupante, algo que chama atenção. Mas não dá para levar muito em conta, não, quem está na liderança na quinta rodada. A gente já teve o Vasco na liderança no início de Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo foi campeão no final e o Vasco caiu. Então não dá para você... Já tivemos Fortaleza na liderança. Então não dá para levar muito em conta a quinta rodada do Campeonato Brasileiro para avaliar se o time vai ser campeão ou não. Mas que é positivo para essas três equipes, olhando, né, para a tabela, Atlético, Flamengo e Palmeiras, que nenhuma delas está disparando, é positivo. Porque se tiver que brigar, vai brigar no fim os três. O Atlético está à frente do Flamengo e do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Vai do que eles escolherem. Do meio no início do segundo semestre. Começou a escolher Libertadores, começou a escolher Copa do Brasil, Libertadores, e aí vai se dividindo. Porque é muito difícil uma equipe levar todos esses títulos aí. E o Fausto acabou de citar aqui o Dudu. Teve um lance bem interessante, né? O Zé Manuel de Barros e eu, a gente estava discutindo aqui fora do ar sobre aquela finalização do Dudu cara a cara com o Fábio. Mais mérito do Fábio que fez a defesa? Pra mim ou foi o Dudu que perdeu o gol, Zé? O Fábio cresceu de um jeito ali. Cara a cara, que lance. Fábio, defesa é espetacular. Tivemos o Gatito hoje cedo arrebentando, pegando umas bolas que pegou tudo, dava até pra pensamento acreditar. Hoje o Gatito. E o Fábio fez uma defesa hoje que eu vou te contar uma coisa, né? Jailson pegou muito ontem também na vitória do América contra o Galo Mineiro, interrompendo anos de invencibilidade, né? No clássico ali contra o América, mas um longo período de invencibilidade do Galo também. Quer dizer, um final de semana legal para os goleiros. E foi uma baita defesa do Fábio, que é um grande goleiro, né? Foi eleito pelo nosso Mauro Betting, né? O lance tectói da partida de hoje, o principal momento da partida, essa defesa do Fábio para cima do Dudu. Outro lance que a galera tá cornetando aí nas redes sociais foi a atuação da arbitragem em um possível pênalti do Rony. Que o Rony, ele ganha da marcação, fica cara a cara com o Fábio, até a central do apito, que o nosso Mauro César Pereira tanto adora, né? Disse que o pênalti foi hoje ele quase mal marcado pela manhã. Sim. E daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo, da atuação da arbitragem, do Anderson Daronco, das análises do Mauro também? Das análises do Mauro, já falei. Temos que colocar aqui na tela a opinião do nosso Mauro César Pereira. A gente vai colocar aqui os tweets do Mauro César, mas a central do apito disse que o pênalti foi... o pênalti que não foi marcado, no caso, a arbitragem errou, que deveria ter marcado o pênalti em cima do Rony, um lance na primeira etapa ainda, que o Rony arranca, ganha dos defensores, vai dividir com o Fábio. Sinceramente, eu não achei que foi pênalti, tá? Quem disse isso, que foi pênalti? A central do apito disse que foi pênalti a favor do Palmeiras, não marcado pela arbitragem. A central do apito. A central do apito, que a gente... O Mauro César corneta pra caramba aqui a central do apito, e já a gente vai trazer aqui no Canelada a opinião do Mauro César Pereira sobre os lances de arbitragem. Tem muita reclamação do lado do Flamengo. Flamengo que perdeu para o Botafogo, algo que não acontecia desde novembro de 2018. Até então, 7 derrotas do Fogão, um empate. E hoje, o Botafogo do Luiz Castro acabou com essa escrita, acabou com essa marca. E o Flamengo não perdia no Mané Garrincha desde 5 de junho de 2016. Já a gente fala do Flamengo, a gente continua aqui no tema, no assunto Palmeiras. E aí é aquilo que o Fausto falou. Invencibilidade, o Galo tinha uma invencibilidade de 36 jogos como mandante, que caiu ontem contra o América. Só pra... Jesus, no Mineirão... eu não tinha falado na hora. O Galo voa. Jogou no Horto. Jogou no Horto, é verdade, bem lembrado. O Mineirão não tá tendo show, parece. Porque no Mineirão dificilmente a gente vê o Galo perder. Então ontem, jogando no Horto, contra o América Mineiro, acabou sendo derrotado por 2-1. Os favoritos se deram lá, eram 15 o Galo jogos. foi morto nessa. Lá eram 15 jogos sem perder do Galo. Palmeiras, Vamp, é bem por aí, né? Tem que priorizar uma competição. Se quiser levar as 3 taças, pode ficar sem nenhuma no final do ano. A gente viu aí, né? O Palmeiras é o time a se bater na Libertadores, né? Em menos de um ano ganhou 2 Libertadores, tá? Chegou ao tricampeonato e ao bi seguido, né? No Campeonato Nacional, como a gente sabe que o Souza falou, né? Na primeira fase, as babas vêm aí da Venezuela, da Bolívia, com todo o respeito, mas o nível financeiro em relação aos clubes da América do Sul, o Brasil tá bem na frente em relação aos times uruguaios, paraguaios, chilenos, equatorianos, né? E o Palmeiras, ele tá priorizando o Campeonato Nacional. Se você pegar aí os 5 jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, ele sai com a força máxima, né? Ele na estreia contra o Ceará, ele perde com o time titular, considerado titular, praticamente esse time que tá aí, que saiu hoje, né? Hoje só não entrou mesmo ali o Scarpa,
que chegou depois, e o Luan, por estar lesionado, mas o Murilo vem mantendo a regularidade. O Palmeiras vem perdendo pontos, né, nesse começo de brasileiro com o time principal. Ele alterna o time alternativo, quer dizer, são bons jogadores que estão jogando pela Libertadores. O artilheiro da Libertadores é o Navarro, né? 7 gols. É, o Navarro. Mas porque teve também uma Não, é isso que eu tô falando, que- porque ele olhou a tabela e falou, pô, vamos priorizar aqui o brasileiro que a gente não ganha. E é o que falta pro Abel. Tirando o Mundial, o Abel ganhou tudo com o Palmeiras. Campeonato estadual, né, ganhou o Campeonato Paulista, ganhou o Copa do Brasil. 2 Libertadores. Libertadores, Recopa. Supercopa aí, que A inventaram a Recopa Recopa. Sul-Americana. Quer dizer, o Palmeiras tá priorizando e não tá somando os pontos. Não tá somando os pontos. O Vampeta tocou num ponto interessante, porque nas Copas, em tese, o Palmeiras está poupando atletas, por conta até dos adversários. Juazeirense na Copa do Brasil, que é um time de Série D de Campeonato Brasileiro, e na Libertadores pegou times inferiores, caiu no grupo fácil. Então tá usando a cavalaria, como diz o Vanderlei Nogueira, a força máxima no Brasileirão, e tá deixando né, o time misto. No jogo de ali hoje, pras outras contra competições. o Fluminense, time titular, contra o Flamengo, o empate. Foi o time titular. Na estreia contra o Ceará, foi o time titular. Perdeu, empatou com o Goiás. Né? Perdeu aqui pro Ceará na estreia. Com o time titular. Empatou com o Goiás também com o time titular. Tá estranha Começo. a posição do Palmeiras em 13º lugar, 9 pontos perdidos no campeonato, Pedro, é uma posição estranha. É uma posição que não deveria ser a realidade do Palmeiras nesse momento. Por quê? Ele está colocando o time titular para jogar no Campeonato Brasileiro, os reservas para jogar na Libertadores. Está nadando na Libertadores, está passeando nessa fase de grupos da Libertadores. Mas no Campeonato Brasileiro ele está com o time principal. Né? E os jogos, os 2 primeiros principalmente, derrota para o Ceará, não tem justificativa, né? A não ser uma grande atuação do Ceará. Mas eu olhando para o lado do Palmeiras. O empate em Goiás também, o Flamengo foi lá também perdeu, ok. Mas olhando para o lado do Palmeiras especificamente, era para ele estar na liderança do Campeonato Brasileiro, fazendo gordura agora, para quando ficar mais difícil na Copa Libertadores, aí ele inverter. Vamos poupar agora no Campeonato Brasileiro e fazer os jogos mais duros que os outros na não estão evoluindo, Libertadores. Zé? Hein? Será que os outros não estão evoluindo aqui no Brasil? Eu acho sim, eu acho que tem muita equipe evoluindo aqui no Brasil. Mesmo tá assim... vendo o Palmeiras como o grande rival, o Flamengo como grande rival. É óbvio, os caras vão entrar querendo ganhar de qualquer maneira esse jogo. Então eles estão... O que o Ceará fez contra o Palmeiras, a gente estava nesse jogo, né, Pedro? O Ceará, em determinados momentos, merecia Mas vencer. foi só esse também, Então, não, mas o Ceará jogou muito mais que o Palmeiras. Nesse jogo ele jogou muito o mais que Ceará o Palmeiras. tá muito diferente do Ceará que a gente conhece dos últimos anos aí. Não, mas contra um time como o Palmeiras, vocês sabem, gente, o adversário inferior, ele vai querer morder de qualquer maneira, o que não acontece talvez numa Libertadores, numa Copa do Brasil, que a equipe já sabe que não vai conseguir, num Campeonato Brasileiro, existe a disparidade entre as equipes, mas eu não acho que é tanto assim, não. Eu acho o contrário. Por exemplo, na Libertadores, o brasileiro pegava qualquer mais ou menos aí. Não, mas nós estamos passando, perdia o Palmeiras pontos, tá sofria. ganhando. Palmeiras está nadando. Mas é o que eu tô falando. Com a facilidade, tá Mas certo, talvez porque tá certo falta- com o aumento, com o número de clubes, tem muita coisa ruim. Mas o Palmeiras está passeando, Mas tá fácil. porque- então, mas no porque brasileiro, por Mas jogar com o time principal, eu não acho que é a justificativa para ele perder Mas tanto ponto, talvez não. porque falte desses times da América do Sul o mesmo empenho desses times aqui no Campeonato Nacional. Um Fluminense hoje, você sabe, vocês jogaram contra o Fluminense, independente do momento da equipe, nunca é fácil. Se o Corinthians estava bem, enfrentar um Fluminense numa pior, você sabe que o jogo não vai ser fácil. O jogo não vai ser fácil. É muito diferente uma primeira fase, como o Souza colocou, de Libertadores da América, de Copa do Brasil, que o Campeonato Brasileiro. Independente E se é tem a quinta outra rodada, coisa, são ó. equipes tradicionais. E tem outra coisa que o Palmeiras é mais difícil explicar tantos pontos perdidos. Você vai para o Flamengo, 3 favoritos. Antes da bola rolar. Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Atlético, Flamengo. O Flamengo pode dizer, não, houve troca de treinador outra vez e o Paulo Souza ainda não se acertou. O Atlético Mineiro, troca de treinador e o turco lá está longe de fazer um trabalho como o Cuca fez. O time não está rendendo igual. Também não se acertou ainda. Houve troca de treinador. O Palmeiras não teve troca de treinador. É uma sequência de trabalho, né? E principalmente nesse início ele voltou mais cedo, voltou focado no Mundial, tranquilo no Campeonato Paulista. E nesse início do Campeonato Brasileiro, era para ele ainda estar melhor do que os outros até. Entendeu? Por isso que eu acho estranho o Palmeiras perder tanto ponto nesse começo de campeonato.
Voltou mais cedo do que o restante aí da rapaziada. Empate, viu, Pedro? E o Santos acaba de sofrer um empate, portanto, já não é mais líder. Já não é mais líder. E agora sofreu um empate, portanto, atualização aqui no nosso plantão da Jovem Pan. Nós estamos acompanhando todas as partidas, a bola tá rolando pelo Campeonato Brasileiro. Mas e aí, Souza, você concorda que o Palmeiras é o time a ser batido nesse exato momento e todo mundo entra em campo com aquela motivação extra para bater o Palmeiras? Quando você tá na crista da onda, você é mais visto, né? Ninguém tira pedra em árvore que não dá fruto, né? É um ditado que a minha avó, que não tá mais aqui, já dizia. Então, o torcedor do Palmeiras e o treinador do Palmeiras tem que estar preparado para isso, né? Um time que ganhou o Campeonato Paulista, quase que invicto, perdendo um jogo, não pode se dar o direito de empatar com um time ou perder para time que não vai brigar lá em cima. Essa é a realidade. Eu concordo que o Campeonato Brasileiro, no seu começo, todo começo do Campeonato Brasileiro, assim, surge um líder que no final das contas vai brigar lá embaixo da tabela. Isso é uma coisa normal. O que não é normal é você olhar hoje a tabela e ver o Palmeiras com seu time principal perdendo tantos jogos, perdendo tanto ponto, porque são pontos que vão fazer falta lá atrás. Campeonato Brasileiro, ponto corrido, você tem que estar sempre somando, principalmente contra equipes que não vão brigar. Eu acho que o grande mal do Palmeiras hoje é que o Palmeiras perdeu jogos e empatou jogos que deveriam ganhar, né? Porque você espera de um time que vem ganhando tudo, né? Que vem em uma sequência muito boa, que tem um time ajustado, né? Que é o grande time a ser batido. Você espera muito mais dele, principalmente o que parece é que assim, o Abel funciona muito em pontos em campeonatos de tiro curto e em campeonatos longos ele tem deixado a desejar.